Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nosso grupo é formado por Amanda Estevão, Davi Lopes, Ingrid Luna, qual vos fala, Isabelle Cunha e Kevin Vieira. Nós somos do Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano, e estamos fazendo esse podcast para a disciplina de História do professor Lucas. Esperamos que gostem. Está entrando no ar mais um podcast histórico, estrelando a Pax Romana, que, diga-se de passagem, é muito bacana. O nosso episódio será sobre a Pax Romana, que é um conjunto de políticas que fortaleceu o poder de Roma sobre suas províncias durante a transição da República para o Império, entre 27 a.C. até o ano de 180 d.C. A Pax Romana se iniciou em 27 a.C., no Império de Otávio Augusto. Este período do fim da República Romana foi marcado por uma série de disputas políticas, guerras civis, rebeliões de escravos e etc. Por esse motivo, assim que assumiu o Império Romano, Otávio tomou uma série de medidas a fim de garantir a estabilidade política e o controle das regiões mais afastadas, que tinham sido conquistadas na guerra. Algumas dessas medidas foram a romanização dos povos que habitavam um grande território dominado pelo Império Romano. Esse projeto consistia basicamente em passar as tradições e a cultura de Roma, seu idioma, o latim, sua arquitetura, suas crenças religiosas e etc., para que esses povos das províncias dominadas se mantivessem integrados ao restante do Império. Isso para impedir tentativas de rebeliões. Outra medida adotada por Otávio foi a realização de diversas obras públicas nessas províncias. Foram construídas estradas, prédios, monumentos, entre outros, para garantir a melhoria na qualidade de vida. Isso além de promover o desenvolvimento econômico dessas regiões. Tudo isso com o objetivo de manter a elite desses lugares satisfeitas e, novamente, impedir tentativas de rebelião. Quando essas medidas não eram suficientes, os exércitos romanos eram estrategicamente posicionados para suprimir e esmagar qualquer tentativa de rebelião. Eles serviam como uma forma de coagir a população e a elite local para que eles não se rebelassem contra a autoridade romana. Dessa forma, se tivesse uma rebelião local sendo organizada, as tropas já estariam prontas para intervir. Muitas vezes, eram aplicadas punições graves, como a crucificação ou até mesmo a morte. Todas essas políticas existiram até aproximadamente 180 d.C., ano da morte do imperador Marco Aurélio. Acontecimento esse que é considerado por muitos historiadores como o fim da paz romana, já que, após a sua morte, o Império entrou em um período de decadência que deu início à crise que levou à queda do Império Romano do Ocidente. Ironicamente, foram algumas das consequências desse longo período de paz que agravaram essa decadência. Por exemplo, a crise do sistema escravista romano, porque nessa época a economia de Roma era muito dependente da mão de obra de trabalhadores escravizados, que eram obtidos principalmente a partir das guerras e conquistas territoriais, que tinham sido praticamente encerradas. É importante dizer que, apesar de a Pax Romana ser considerada como um período de paz e prosperidade, isso só serve para a perspectiva dos interesses de Roma. Os povos conquistados tinham suas rebeliões oprimidas e tinham pouquíssimas possibilidades de fugir desse controle romano. Apesar de ser um período de estabilidade para o Império,
foi também um período de violência para os povos que estavam sendo dominados. Algumas pequenas liberdades e garantias eram oferecidas a esses povos, como a cidadania, que era concedida para alguns, e o direito de matrimônio ou alguma autonomia. Outro ponto importante para destacar é o fato de que, para garantir a paz e o controle sobre todo o território, foi preciso contar não apenas com os soldados enviados para os territórios afastados de Roma, mas também com as elites locais, dando-lhes certo poder. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio. Muito obrigada para quem escutou até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês. Deixe sugestões para o próximo episódio. E é isso. Tchau, tchau.